Se você quer evitar de ter problemas com a sua automação no ManyChat, se prepara que eu vou fazer aqui um checklist para você garantir que tá tudo 100% antes de você começar a rodar a sua automação. Uma das piores sensações que a gente, gestor de automação, pode ter é criar aquela automação, testar, garantir que ela tá funcionando, mandar o ok pro cliente e esquecer de ativar algum gatilho, e esquecer de ativar alguma palavra-chave e a automação não funcionar direito. Essa é uma das piores sensações que você pode ter e também uma das piores experiências que o seu cliente vai passar, até porque você tinha passado o aval que estava tudo certo. Mas não se preocupa, que aqui eu quero passar um checklist completo para esse erro nunca mais acontecer com você. Para quem não me conhece, meu nome é Icaro, eu sou um dos professores da Scala XZ na parte de TAT, tráfego, automação e traqueamento. E nesse vídeo aqui de hoje, eu quero passar com vocês o meu checklist pessoal para garantir que a automação está funcionando 100% antes de eu mandar aquele ok para o nosso cliente. Então, bora para a tela, pessoal. Beleza, pessoal, eu tô aqui com a minha automação pronta, porque a ideia aqui é a gente focar nos gatilhos que a gente precisa deixar pronto para garantir que essa automação está focando, ok? Mas antes, eu quero mostrar uma coisa muito importante, que eu tenho o costume de deixar separado os gatilhos da minha automação principal. E já já eu vou explicar o motivo para que disso. Então, como eu vou deixar separados os meus gatilhos, a minha automação principal ela não começa com o opt-in, ela não tem necessidade de começar com esse opt-in no Instagram, ou definir o consentimento às mensagens do Instagram. Por quê? Porque o gatilho ele vai estar em outro lugar. A pessoa ela só vai participar dessa automação aqui depois dela dar uma confirmação. Então, ela vai me mandar minha palavra-chave, o meu cenário de gatilho vai receber ela, depois que ela confirmar, aí sim ela vai cair nessa automação que vai passar por todo esse fluxo aqui, até chegar no final. Então vamos lá, gente. Estou com a minha automação criada aqui. O que eu gosto de fazer? Deixar um gatilho separado. Vocês podem ver que aqui até existem alguns cenários de gatilho, mas eu vou fazer a criação com todos eles junto com vocês. Vamos lá. Criando uma nova automação, começar do zero. Vou colocar o nome aqui de aula, gatilho 01. Primeira coisa, pessoal, quando a gente vai trabalhar com Instagram, existem alguns gatilhos que a gente pode trabalhar e é muito importante a gente saber o que cada um deles é, certo? Alguns são autoexplicativos, como por exemplo, o usuário deixa um comentário na sua publicação, ou seja, só de comentar, a pessoa ela vai ativar essa automação aqui. Outros, quando o usuário responde o story, ou seja, o usuário comentou, interagiu, respondeu meu story de alguma forma, vai ativar essa automação. Quando o usuário me envia uma mensagem no DM, no direct, ele vai me enviar uma palavra específica e vai ativar essa automação. Quando o usuário clica em um anúncio de Instagram, esse daqui ele é um pouquinho mais avançado. Ele requer que a gente faça uma integração do nosso ManyChat direto com o nosso gerenciador de anúncios e aonde a pessoa toque no Saiba Mais do nosso anúncio e receba essa mensagem no direct dela, tá? É uma variável bem legal caso a gente queira fazer tráfego direto para nossa automação. Outro gatilho é quando o usuário deixa um comentário na nossa transmissão ao vivo, ou seja, na nossa live, ele deixa algum comentário lá específico e o usuário clica em algum link de referência. Nesse vídeo aqui, pessoal, eu vou tratar de 4 gatilhos: comentário em publicação, story, mensagem no direct e comentário em live. Vamos começar, pessoal, do mais comum, quando a pessoa deixa um comentário na sua publicação. O que a gente precisa entender sobre esse gatilho? Vamos lá. Quando eu crio esse gatilho, eu tenho algumas configurações para serem feitas, como por exemplo, eu posso selecionar uma publicação específica, eu posso selecionar para todas as publicações e eu posso selecionar para a próxima publicação. Qual que é a diferença, pessoal? Quando eu seleciono uma publicação específica, somente essa publicação no orgânico vai ser ativada. Se eu colocar tráfego, se eu turbinar ela ou se eu subir uma campanha dentro do meu gerenciador de anúncios, não vai funcionar, tá? Não vai funcionar a palavra-chave que eu quero que ela comente. Só vai funcionar no orgânico. Para orgânico, ela funciona bem demais. Agora, se eu quero colocar tráfego, se eu quero turbinar essa publicação, eu preciso deixar para todas as publicações. Porque quando eu turbino uma publicação ou quando eu gero um anúncio, a publicação que está sendo exibida como anúncio não é a mesma publicação no meu orgânico. Elas possuem IDs diferentes, tá bom? Então tenham isso em mente. Se eu quero colocar tráfego, se eu quero colocar dinheiro na publicação, eu preciso deixar meu gatilho para todas as publicações. E se eu deixar o meu gatilho para todas as publicações, tem 2 coisas que a gente precisa deixar em mente. Primeira, quanto mais publicações você tem no seu perfil, mais demorado vai ser para ativar esse gatilho. Porque o ManyChat ele tem que fazer uma varredura do seu perfil inteiro, de X em X tempo, para garantir que a pessoa fez um comentário e depois ativar o gatilho. Isso começa a pesar quando você tem 5, 10, 20 mil publicações no seu perfil. Se você está começando agora, se você tem poucas publicações, isso não pesa tanto, tá? Então, por isso, é legal você planejar,
saber se essa publicação vai ter um tráfego ou não, para você poder melhorar a experiência do usuário. Tudo bem? Próximo ponto, pessoal. Se eu vou trabalhar com esse gatilho para todas as publicações, eu preciso ter uma palavra-chave específica. Eu não posso colocar uma palavra-chave aqui muito ampla como eu quero. Principalmente se eu já trabalho esse eu quero em outras publicações. Então precisa ser algo mais específico. É legal para a palavra-chave a gente sempre deixar uma palavra única, preferencialmente sem acento, sem caractere especial, tipo cedilha, esse tipo de coisa, tá? Ser uma palavra única, tipo participar, ingresso, ou alguma coisa a ver com o conteúdo que você está colocando, tipo robô, aspirador, câmera, algo assim, ok? Então, nesse formato aqui, eu vou adicionar as palavras-chave que eu quero. Então, por exemplo, vamos colocar que seja câmera, ok? Nesse ponto, pessoal, a gente precisa adicionar todas as variações. Não necessariamente entre maiúsculo e minúsculo, tá? Ele não reconhece diferença de caractere maiúsculo e minúsculo. O que ele reconhece é acento. Então, câmera, vai ter gente que vai digitar câmera com acento. Vai ter gente que vai digitar câmera sem acento. Vai ter gente que vai digitar câmara. Vai ter gente que vai digitar câmara com acento. E agora, o truque que eu tenho para vocês é, fechem os olhos e tentem digitar a palavra. Então, que vai sair uma variação possível que as pessoas tentem utilizar, tá? Então, fecha os olhos, tenta aí algumas vezes, vai sair a palavra-chave errado, esse é o objetivo, para a gente tentar simular um erro que a pessoa vai acontecer, tá bom? Então, pega essa dica aí para a gente melhorar também. Deixou isso daqui bem definido, continuar. E agora a gente tem a opção de responder ou não responder o comentário dessa pessoa. Na opção de responder ou não responder, primeira coisa que a gente tem que levar em consideração, qual que é o tamanho desse perfil, qual que é o número de comentários que vai acontecer. Para perfil acima de 100 mil seguidores, não é legal isso daqui, tá? Porque um perfil acima de 100 mil seguidores, se der mais de 1000 comentários orgânicos, vão ser mais 1000 comentários da automação respondendo os comentários das pessoas. Então você vai ter que colocar muitas variações aqui, para ser algo semelhante a um comportamento humano. E o segundo ponto é, se ele precisa responder o comentário, vai atrasar ainda mais o início da automação. Vai acabar piorando a experiência do usuário, tá bom? Eu evito deixar isso daqui ligado, principalmente se a gente for colocar tráfego nesse tipo de coisa, tá bom? Gatilho configurado. Qual que é o próximo passo, pessoal? Ações. Eu vou definir o nosso consentimento do Instagram, tá? Se não tiver essa abinha aqui de utilizado recentemente, você vai apertar em dados do contato, descer, encontrar aqui, ó, configurar consentimento do Instagram, ou do Messenger, ou do TikTok, varia de onde você vai estar utilizando o canal de conversa, tá bom? Vou colocar aqui Instagram. O próximo passo é eu criar uma nova mensagem, certo? Eu vou falar, olá, primeiro nome. Clico na variável, ó, primeiro nome. Vamos participar da automação. Aqui, pessoal, a gente pode tanto colocar um botão ou uma resposta rápida. Qual que é a diferença dos dois? A diferença é que o botão ele vai fazer a letrinha chegar um pouquinho menor, mas é certeza que ele vai chegar. A resposta rápida ela é uma resposta que fica acima do teclado e vira e mexe acontece algum erro, algum bug visual que ela não aparece para o usuário. Aí o usuário não consegue responder, tá? Então, vocês precisam escolher entre ter a certeza que vai chegar, porém de uma forma menos bonita, e escolher se vale a pena arriscar chegar de uma forma mais bonita, mas às vezes não vai chegar. Tá? Essa é a forma aí que a gente vai trabalhar. Então, vou colocar aqui um botão, quero participar, e depois da pessoa apertar esse botão, a gente envia ele para nossa automação. Iniciar a automação, eu vou selecionar a automação minha aqui que já está rodando, que está em aula, automação perpétua, fluxo principal, tá aqui, ó. Perfeito? E agora, se eu salvar, ele vai dar erro, pessoal. Ele vai dar erro. Por que ele vai dar erro, Ícaro? Meu Deus, deu erro. O que eu faço? Pessoal, ele vai dar erro pelo seguinte fato. Existem dois gatilhos que eles não são gatilhos diretos. Eles são gatilhos indiretos. Ícaro, bugou minha cabeça. Não sei mais o que é. Calma, vamos lá. Um gatilho direto é quando a pessoa interage diretamente com o seu direct. Eu sei que parece complicada a frase, mas ela interage diretamente com a sua caixa de mensagens. Ela te mandou uma mensagem. Isso funciona para quando a pessoa envia uma mensagem no seu direct, para quando ela envia uma mensagem no seu stories. Agora, se essa pessoa comentou uma live ou ela comentou um post, ela não interagiu diretamente no seu direct, na sua caixa de mensagens.
Então você está mandando uma mensagem chamando ela com base na interação que ela teve no seu post. E isso é diferente aqui dentro. Então nessa primeira mensagem, eu tenho que trocar de enviar dentro da janela de 24 horas para resposta ao comentário. Que vocês podem ver que ele limita completamente a maneira que a gente pode mandar mensagem. Ó, só fazendo uma comparação. Quando eu estou dentro da janela, eu posso colocar vários blocos de texto, eu posso colocar imagem, eu posso colocar atraso, eu posso coletar dado. Quando eu vou fazer como resposta no comentário, é um bloquinho de texto e 3 botões. É isso que eu posso fazer. Então, por isso que eu preciso que a pessoa toque no meu botão para depois, sim, eu enviar ela diretamente para o meu fluxo. Caso eu tente, ó, não colocar, enviar direto, não vai funcionar. Por quê? Porque esse gatilho é uma resposta de comentário e ele precisa ser ativo por uma resposta de comentário antes de eu enviar ele para um fluxo maior, tá bom? Salvo aqui e agora está funcionando, perfeito? Nosso segundo gatilho. Para o nosso segundo gatilho, pessoal, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de sempre duplicar, ó, duplicar, e eu sempre vou trabalhando com uma cópia, tá? Eu venho aqui, altero o nome dela, eu trabalho com uma cópia. Isso daqui é aquele costume que eu tenho de nada se cria, tudo se copia. Brincadeira, pessoal. Isso aqui é aquele costume que a gente tem de trabalhar na internet, que é muito mais prático eu copiar uma coisa que está pronta e eu alterar os detalhes do que eu ter que criar um negócio todo do zero, tá? A gente acaba ganhando muita produtividade. Tudo bem? Então vamos lá. Primeira coisa, apertar para editar. Vou excluir esse gatilho, ok? E agora eu vou criar um gatilho de live. Então venho, Instagram, ó. Usuário deixa um comentário na sua transmissão ao vivo. Eu venho, mensagem é ou mensagem contém. Eu gosto de colocar mensagem é, tá? Mensagem é câmera. Por quê? Porque caso a pessoa pergunte alguma coisa relacionada à câmera, ela não vai cair nesse fluxo de automação, tá? E você não vai enviar mensagem para quem não queria receber. Esse é um fato muito importante quando a gente vai trabalhar com automações dentro do Instagram. Então, qual que é a ideia aqui, Ícaro? A ideia é a pessoa comente câmera para receber câmera. Se a pessoa perguntar, Ícaro, qual que é a sua câmera? Ou qual telefone tem a melhor câmera? Não vai ser ativado, tá? Ele está conversando de um outro assunto, ele não quer receber esse fluxo, tá? A gente já salvou e ele funcionou direitinho. Por quê? Porque a nossa primeira interação é uma resposta a comentário, que é a interação que esse gatilho de live pede, tá bom? Então, aqui já está pronto. Só um adendo aqui, pessoal. No gatilho de live, ele só vai funcionar durante o evento ao vivo, tá? Enquanto você estiver ao vivo no Instagram. Quando a sua live for para o seu feed, como a live gravada, esse gatilho aqui não vai funcionar. Você vai ter que criar um gatilho para publicação, que é esse primeirinho aqui que a gente fez, tá bom? Aqui você vai configurar um gatilho para funcionar naquela live específica que está gravada e agora está no seu feed. Esse gatilho que a gente criou, ele é exclusivo para quando o vídeo está ao vivo. Então tem essa diferença aí, tá bom? Agora bora para os últimos 2 gatilhos, pessoal, que é o gatilho de Stories e o gatilho de comentário. Para o gatilho de Stories, eu venho, duplico ele, aperto para editar, excluo esse gatilho existente, correto? Excluo. Novo gatilho, responde ao Story. Sobre os Stories, a gente pode personalizar ele de várias formas. Configurando o gatilho do Story, pessoal, a gente tem várias formas da gente fazer ele. Eu posso colocar para todos os meus Stories ou posso deixar somente para um Story específico. Lembrando, quando eu coloco um Stories específico, não funciona para anúncio, eu teria que vir aqui e adicionar cada Story manualmente, tá bom? Então, eu vou colocar para todos os Stories e depois eu tenho a opção de deixar para qualquer reação ou palavra-chave que a pessoa mandar no meu Stories, qualquer coisa vai ativar essa automação, tá? É muito amplo, não recomendo. Ou colocar com alguma palavra-chave ou alguma reação específica. Que reação, Ícaro? Eu posso colocar aqui o foguinho, ó. A pessoa mandou foguinho no meu Stories, eu vou responder uma coisa específica. A pessoa veio aqui e me mandou a palavra-chave câmera, ela vai cair no meu fluxo, tá bom? Eu tenho a opção de colocar para responder ou não responder com um joinha, para tipo, eu curtir a resposta dela antes de eu mandar a mensagem. 100% de preferência, não impacta diretamente no desempenho da automação, ok? Eu posso escolher, tem um pequeno atraso aqui de 30 segundos, 1 minuto, né? Entre a pessoa me mandar a reação e eu interagir com ela. Não gosto de deixar esse tempo aqui, tá? Eu gosto sempre de ser bem direto, quanto mais rápido melhor, porque as pessoas sabem que a gente trabalha com automação aqui dentro da escala, então a gente precisa deixar esse fluxo o mais rápido possível. Salvar. E diferente dos outros gatilhos que a gente programou, esse é um gatilho direto.
Então, se eu quiser, eu posso remover esse botão e mandar a pessoa direto para o meu fluxo, que ele vai funcionar, tá bom? Isso daqui, a gente tem a opção de colocar para ficar padronizado ou tirar, tá bom? Não vai impactar diretamente, tá, pessoal? Não vai impactar diretamente. Eu prefiro deixar sem por um simples motivo. É uma interação a menos que a pessoa tem que fazer até ela converter, tá? Se o meu objetivo é mandar ela para uma página de vendas ou coletar um e-mail, eu tenho aqui um degrau a menos no meu funil, tá bom? Eu gosto de deixar sem. E por último, e não menos importante, a gente tem o gatilho de direct, tá? Vamos colocar aqui o gatilho 4. O gatilho de direct, pessoal, ele é o mais, como que eu posso dizer assim, sensível da gente configurar. Por quê? Porque no direct, você vai receber tanto pessoas querendo participar da automação, quanto pessoas que nem sabem que a automação está rolando e só quer conversar com você, tanto seus amigos te mandando algum tipo de meme, algum tipo de coisa, tá? Então, quando a gente vai apertar de novo o gatilho e a gente vai fazer essa configuração, quando o usuário envia uma mensagem, a gente tem que se ligar em como que a gente vai configurar. Se a mensagem ela tem que ser exatamente câmera, sem acento, dessa forma aqui que eu escrevi. Se a pessoa fala câmera, não vai pegar. Se a pessoa falar qual que é a sua câmera, não vai pegar. Se a pessoa falar Ícaro, e a automação da câmera? Não vai pegar, tá bom? Agora, se eu colocar contém, essa expressão aqui vai pegar. Ícaro, e a automação de câmera? Câmera com exclamação, câmera no meio de frase. Porém, às vezes a pessoa manda um texto gigante. Nossa, Ícaro, eu acompanho o seu conteúdo, eu gosto demais. Eu queria saber, Ícaro, qual que é o modelo da sua câmera? Pum, vai ativar a automação. A gente tem outras aqui, ó, contém a palavra inteira, ou seja, tem que conter câmera, não pode conter cam, não pode conter era, tem que ter câmera inteiro, tá? Mensagem começa com câmera ou mensagem não contém câmera. O que eu recomendo, pessoal? O que eu recomendo? Se a palavra é comum, tá? Como câmera. Câmera é uma palavra comum. Eu coloco Eu coloco todas as variações. Agora, se a palavra não é comum, como exemplo, sextou, né? Eu tenho um cliente que ele tem, toda sexta-feira ele faz uma live específica e a automação para receber o material daquela live é sextou. Porém, sextou não é uma palavra comum do pessoal enviar no direct dele. E também o pessoal envia sextou com muita variação. Sextou escrito certo, sextou escrito errado, sextou com 3 U's, sextou com ponto de exclamação, eu quero material do sextou, alguma coisa sempre tem. Então, naquele caso, faz sentido eu colocar a mensagem contém, tá? Então, vocês vão ter que avaliar. A palavra-chave que eu estou utilizando, ela é comum no meio de frases, no meio de perguntas? É comum, Ícaro? Coloca a mensagem Ah, Ícaro, não é comum, as pessoas não costumam me enviar. Coloca contém. Levem isso em consideração. Então, recapitulando, meus amigos, sobre a automação, uma vez que ela está pronta, a gente precisa saber qual desses 4 gatilhos a gente vai trabalhar. Um não exclui o outro. Eu, pessoalmente, eu gosto de trabalhar com os 4 ao mesmo tempo, ok? Recapitulando, esse é o checklist que eu gosto de fazer. Primeiro, essa automação está pronta? Está pronta. A gente vai colocar tráfego nessa automação? Vamos ou não vamos? Eu vou configurar todos os gatilhos? Se sim, se não quais? Então, essa é o formato que eu gosto de checar para garantir que a automação vai estar funcionando de todas as formas. Não somente com o comentário, não somente com a palavra-chave no direct. E se você assistiu o vídeo até aqui, é sinal que você está gostando bastante, então eu vou convidar você a deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no nosso canal e acompanhar toda quarta-feira às 15 horas a live que a gente tem para você trazer e tirar suas dúvidas. E caso você queira dar um passo a mais, convido você a tocar no primeiro link que está na descrição, onde você vai assistir uma aula sobre o TAT e ver como que você consegue ganhar dinheiro utilizando esses conhecimentos que eu trabalhei aqui nesse vídeo. E até o próximo vídeo.